Numa entrevista recente ao Porto Canal, Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do Futebol Clube do Porto, disse nada mais nada menos do que isto. E na seleção nacional que todos agora gabam e que todos atribuem o mérito a este e aquele, é justo que se lembre também que o treinador de Futebol Clube do Porto é peça fundamental na vitória de Portugal, porque foi ele que revolucionou o handebol português, foi ele que pôs o 7-6 que não se praticava em Portugal, foi ele que pôs a maneira de defender. E é lembrar que numa seleção de 7 jogadores, mais os suplentes, 12 são do Futebol Clube do Porto. Neste vídeo vamos procurar saber se de facto Paulo Jorge Pereira tem que agradecer, entre aspas, a Magnus Andersson por ter trazido então o 7-6, ou se é mais Magnus Andersson que terá sim que agradecer a Paulo Jorge Pereira por lhe dar a conhecer, através da nossa seleção, o sistema ofensivo. Este é o primeiro vídeo de uma série que vou trazer aqui para o canal chamada Mito ou Verdade, onde no fundo vamos pegar em afirmações, temas, assuntos diversos ligados ao handball, sempre ligados ao handball, e vamos descortinar e vamos procurar os factos de cada um deles. Aqui nunca vamos acusar ninguém de estar a mentir, simplesmente vamos procurar perceber se trata a 100% de uma verdade ou se tem ali algumas deturpações que levam isto para uma mitificação. Bem, o que é que vai ser preciso saber ou descobrir ou procurar para se determinar se de facto esta afirmação de Jorge Nuno Pinto da Costa é mito ou é verdade? No fundo, o que vamos precisar é primeiro de procurar saber quando é que Magnus Andersson chegou ao Futebol Clube do Porto, qual foi o seu primeiro ano no Futebol Clube do Porto, procurar também saber quando é que Paulo Jorge Pereira ingressou no comando técnico da Seleção Nacional. Fazendo uma breve pesquisa, descobrimos que Paulo Jorge Pereira ingressou no comando técnico da Seleção no ano 2016, mais coisa menos coisa. Já Magnus Andersson ingressou na equipa principal do Futebol Clube do Porto no ano 2018, ou seja, época 2018-2019. Posto isto, vamos então pegar no treinador que está há mais tempo a comandar a sua equipa, neste caso Paulo Jorge Pereira, que está desde 2016 na seleção. O que vamos fazer é muito simples, vamos pegar em todos os arquivos vídeo de jogos da Seleção Nacional dos anos 2016, 2017 e uma parte de 2018, procurar perceber se em algum desses registros Portugal ou em algum desses jogos Portugal apostou realmente no sistema ofensivo 7-6, e em caso afirmativo poderemos dizer que a afirmação de Jorge Nuno Pinto da Costa é um mito. Se nenhum deles for conclusivo, vamos ter que pegar nos jogos para lá de agosto de 2018 da nossa seleção, comparar com os jogos de Magnus Andersson ao serviço do Futebol Clube do Porto e perceber quando é que de facto Magnus Andersson deu a conhecer ao público o sistema ofensivo 7-6 ao serviço do Futebol Clube do Porto. Vamos procurar perceber qual foi o primeiro jogo de Paulo Jorge Pereira a utilizar de facto o 7-6, vamos ver as datas e determinar se de facto foi ou Paulo Jorge Pereira ou Magnus Andersson o primeiro a utilizar o sistema ofensivo 7-6 na sua equipe. Analisados todos os arquivos vídeo dos jogos da Seleção Nacional nos anos 2016 e 2017 que estão disponíveis ao público e aos quais eu tive acesso, não encontrei qualquer indício da utilização por parte de Paulo Jorge Pereira na Seleção Nacional Sénior a utilização do sistema ofensivo 7-6. Foi preciso eu avançar mais algum tempo, mais concretamente ir até o ano de 2018, mais concretamente até o dia 30 de outubro de 2018, para descobrir os primeiros indícios da utilização por parte de Paulo Jorge Pereira do sistema ofensivo 7-6, a quando do comando técnico da nossa seleção. Neste jogo, Lituânia-Portugal a contar para a qualificação para o Europeu 2020, conseguimos então perceber que de facto Portugal, se este não foi o primeiro jogo, foi um dos primeiros jogos onde Portugal de facto utilizou o sistema ofensivo 7-6. Como mostra a data, Magnus Andersson já estava há alguns meses no comando técnico do Futebol Clube do Porto, e então vamos ter que averiguar se ele, antes desta data, já tinha utilizado o sistema ofensivo 7-6. Olhando para os arquivos que estão disponíveis ao público em relação ao Futebol Clube do Porto, a primeira vez que Magnus Andersson mostrou ao público foi no jogo da segunda mão da primeira eliminatória a contar para a HF Cup, no jogo que decorreu no dia 10 de setembro de 2018, ou seja, mais coisa menos coisa, um mês e alguns dias antes do jogo da nossa seleção, e portanto isto prova que de facto Magnus Andersson foi o primeiro a utilizar o sistema ofensivo 7-6, posteriormente foi utilizado por Paulo Jorge Pereira ao serviço da Seleção Nacional, mas antes de concluir se isto se trata de um mito ou de uma verdade, ou neste caso se trata de facto de uma verdade porque é o que aparenta ser, tenho que realçar um aspecto. Estávamos no ano de 2017, algum tempo depois de se confirmar a nova regra que permitia às equipas substituir o guarda-redes por um jogador de campo, de forma a utilizar então esta superioridade numérica no processo ofensivo, superioridade esta chamada de sistema ofensivo 7-6. Já no ano 2017,
Paulo Jorge Pereira foi questionado sobre esta novidade no handball mundial. Disse exatamente o seguinte, que vou passar a citar, relativamente ao sistema ofensivo 7-6. Creio que os treinadores já perceberam que é adequado utilizar para tentar recuperar um resultado desfavorável ou em momentos pontuais e não como uma opção a utilizar todo o jogo. Acredito que a partir de juvenis a regra pode ser utilizada, são atletas que entram numa fase de especialização. O que é que isto me faz concluir em relação a todo este tema? De facto, Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do Futebol Clube Porto, tem razão em afirmar que Magnus Andersson, no fundo, foi o primeiro a utilizar o sistema ofensivo e que se calhar foi ele que permitiu que a seleção começasse também a utilizar o mesmo sistema. No entanto, não creio que tenha sido Magnus Andersson a apresentar o sistema a Paulo Jorge Pereira, uma vez que Paulo Jorge Pereira, como nós vemos já no ano de 2017, não estava alheio ao sistema ofensivo falado. O que é que eu tiro de tudo isto? Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte: Paulo Jorge Pereira já tinha conhecimento do sistema e já demonstrava alguma vontade em utilizar o sistema. No entanto, não tinha jogadores porque os clubes não trabalhavam o sistema e não era na seleção nacional que eles iam aprender a trabalhá-lo, uma vez que as concentrações, no que as seleções dizem respeito, quer de handball, quer de futebol, etc., os selecionadores não têm praticamente tempo nenhum para trabalhar jogadas novas, para trabalhar um sistema diferente, porque no fundo eles têm que se adaptar àquilo que os jogadores fazem nos clubes. Não tendo tempo para trabalhar com os atletas e nem estando os clubes dispostos a utilizar este sistema, a verdade é que Paulo Jorge Pereira não podia do dia para a noite começar a utilizá-lo na seleção, não estando os jogadores preparados para tal. O que aconteceu foi que em 2018, com a entrada de Magnus Andersson para o comando técnico da equipa do Futebol Clube Porto e com a utilização de facto, com o treino em torno do sistema ofensivo 7-6, Paulo Jorge Pereira viu uma oportunidade para também apostar no sistema no que a seleção nacional diz respeito. O facto da seleção nacional ter muitos jogadores dos quadros do Futebol Clube Porto fez com que este trabalho de seleção fosse muito, mas muito mais fácil, uma vez que a maior parte dos seus atletas já vinham com a rotina deste sistema. No fundo, tendo um leque de jogadores que já estão rotinados com o sistema, só tinha no fundo que ensiná-lo, juntamente ou com o apoio dos jogadores do Futebol Clube Porto, ensinar aos demais jogadores que faziam parte das convocatórias. Desta forma, pôde então Paulo Jorge Pereira construir um jogo ofensivo diferente, um jogo ofensivo que faz parte de um handball moderníssimo e, portanto, surpreender as demais seleções. Se Paulo Jorge Pereira tem que agradecer ou não a Magnus Andersson por ter começado a trabalhar na equipa do Futebol Clube Porto o sistema ofensivo 7-6, não vou opinar relativamente a isso. No entanto, vou sim dizer que o facto do Futebol Clube Porto e de concretamente Magnus Andersson ter trazido para o handball português o sistema ofensivo 7-6 permitiu à equipa técnica da nossa seleção ter uma maior facilidade em trabalhar sobre o sistema e fez então com que Portugal conseguisse trazer resultados bastante positivos para o nosso país e para o nosso handball. Olhando para a afirmação de Jorge Nuno Pinto da Costa e olhando para toda esta informação que recolhi e vos apresentei, posso concluir então que o que Jorge Nuno Pinto da Costa disse é de facto verdade no seguinte sentido: foi Magnus Andersson quem começou a apostar primeiro no nosso handball, quer a nível de clubes, quer a nível de seleções, no sistema ofensivo 7-6, mas Paulo Jorge Pereira utilizou na nossa seleção contemporaneamente a Magnus Andersson. É uma diferença de pouquíssimos meses. Estamos a falar de um jogo de setembro em que o Futebol Clube Porto utilizou o sistema com Magnus Andersson e estamos a falar de um jogo de outubro onde Paulo Jorge Pereira utilizou o sistema ao serviço da nossa seleção. Portanto, dois treinadores fantásticos que tiveram a brilhante ideia de assumirem um certo tipo de jogo ofensivo, neste caso 7-6, que é um jogo que faz muita diferença e tem um impacto no resultado final enormíssimo e, portanto, os meus parabéns a ambos os técnicos por estão a fazer, quer Magnus ao serviço do Futebol Clube Porto, quer Paulo Jorge Pereira ao serviço da seleção, um trabalho fantástico. Guys, espero que tenham gostado deste vídeo, já sabem, inscrevam-se no canal se não são inscritos, deixem um like para eu perceber que vocês querem mais vídeos deste género ligado ao handball e esta questão de descortinar se de facto é mito ou verdade certos assuntos, certos temas ou certas afirmações. Se gostaste deste vídeo, partilha com os teus amigos, inscreve-te como eu disse, ativa o sininho para não perderes nenhuma notificação dos vídeos que são aqui lançados. Guys, com vocês foi Greg Days, obrigado por todo o apoio que têm dado aqui ao canal e até à próxima e fui. Pau, pau. Lindos. Now I'm stuck inside my mind, I can't focus on my side. I was chilling like a week ago. Feel so heavy when I'm flying, I feel drowning when I'm dry. I was chilling, I'm going for a walk and the party ain't over. I just wanna talk but I'm the only one sober. She said time is money, I don't have